Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje traz uma pessoa muito especial, uma pessoa que facilita o desenvolvimento das pessoas, uma pessoa que lida com pessoas. Tânia Belo é a nossa convidada de hoje do Tecendo Negócios. Tânia, muito obrigado por você comparecer aqui com a gente, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa minha... Eu costumo dizer que é a minha vocação, além de ser um trabalho, eu gosto de dizer que a fonoaudiologia, que é a minha primeira formação, ela me escolheu. Porque foi, assim, uma paixão, e uma paixão que dura 40 anos. 40 anos já? 40 anos, e com a mesma paixão de antes, do começo. É lógico que tem várias questões que foram surgindo, várias demandas, né? Mas essa questão do ser humano é o que me apaixona muito. Tá, mas então vamos definir melhor isso, né? Sim. Você fez questão de colocar essa definição como o prato principal, digamos assim, né, do seu menu de trabalho, ou seja, facilitadora do desenvolvimento das pessoas. É algo diferente, inusitado e peculiar, né, que mexe num ponto muito sensível na formação de uma sociedade, que é o desenvolvimento daqueles que fazem parte dela. Queria que você me explicasse melhor por que esse termo e o que é ser facilitadora desse desenvolvimento. Quando a gente fala em seres humanos, é uma via de mão dupla. Na verdade, por mais que você se especialize, que você entenda, você tenha base teórica, experiência, como eu que tenho 40 anos, existe sempre o lado da outra pessoa, que participa muito. Então, primeiro ela precisa ver um sentido nisso, ela tem que permitir que eu possa ajudá-la. Então, por isso que eu falo facilitar. Então, eu vou com a minha competência profissional, com o meu desejo de estar ali, mas existe essa parte da pessoa também que tem que colaborar fazendo a parte dela. Ela tem que se abrir, né? Entendi. Tá, mas veja bem, qual é a demanda, né? As pessoas chegam até você e elas te procuram para se desenvolver em qual área específica, né? Em qual atendimento que você tem que trabalhar mais forte, digamos assim? Então, eu costumo dizer hoje em dia que eu sou fonopsico. Fonopsico. Em breve eu vou ser neurofonopsico. Porque nessa minha busca de me aprimorar cada vez mais, porque eu entendo que para trabalhar com seres humanos, a gente precisa estar muito bem capacitado. Não é uma coisa simples de fazer e as coisas vão se atualizando. Então, assim fui eu, né? Então, na verdade, o meu atendimento, as pessoas vêm muito pela questão comunicativa. Ou por uma dificuldade comunicativa, ou porque elas querem fazer um aprimoramento. Então, existem alguns adultos, por exemplo, que têm terror em falar em público, que é bem assim, tem gente que prefere morrer do que falar em público. Pessoas que, de repente, têm alguma dificuldade vocal, professores, às vezes, né, que usam muito a voz. Já atendi padres, palestrantes, né, com questões não só na voz, mas inclusive nessa questão comunicativa geral. Porque a comunicação é muito mais do que os sons que a gente pronuncia, do que a voz. Tem todo um substrato aí, que é muito da minha área de especialidade, que é a linguagem, que envolve os pensamentos, que envolve as emoções. Então, uma situação de comunicação é uma situação muito complexa. Demais. Até, bom, eu lido nessa área, né? Trabalho com a voz o tempo todo, na área de rádio, dublagem, então a gente sabe da necessidade de sempre, não apenas o cuidado técnico da voz, mas a questão do uso da linguagem da maneira correta para expressar os sentimentos, né? Para trazer à tona algo mais profundo do que apenas abrir a boca e falar qualquer coisa. Claro que isso é um processo de aprendizado. Agora, como que as pessoas tomam ciência dessa necessidade desse aprimoramento, porque tem que ter um insight, né? Ninguém vai procurar você do nada, elas têm que ter um fio da meada aí, alguma coisa que desperta elas para isso, não é? Geralmente é uma necessidade. Ou uma necessidade, vamos dizer, de saúde, uma pessoa que tem uma questão vocal, que desenvolve uma disfonia, ou alguém que precisa falar com o cliente, não está conseguindo falar, se comunicar com o cliente. Às vezes é uma questão de pronúncia.
Uma pessoa que tem uma pronúncia ruim já tem um ruído aí na transmissão da mensagem. Às vezes é uma questão vocal, mas às vezes é algo no processo de desenvolvimento dessa comunicação. Porque a comunicação ela é toda desenvolvida desde que a gente começou a falar. Sim. E aí já vem os estilos familiares, todas as questões que estão presentes nesse desenvolvimento da comunicação. Às vezes uma fala de alguém lá atrás, de algum parente, de alguém significativo emocionalmente, plantou alguma ideia ali naquela pessoa sobre a forma como ela se comunica. A timidez seria um desses gatilhos que deixam a pessoa travada? Então, a timidez é um traço da pessoa, mas a gente consegue trabalhar, mesmo pessoas tímidas. A gente tem alguns exemplos aí, né? Milton Nascimento, esses grandes que são pessoas super tímidas. Nelson Gonçalves era gago. Né? Então existem possibilidades aí de trabalho. Agora, eu costumo dizer, assim, quando eu trabalho com os adultos principalmente, que a gente faz um encontro com essa história da pessoa, para poder entender as potencialidades, porque todo mundo tem. Às vezes a pessoa vem só enxergando as questões de dificuldade, né? Para entender as potencialidades, para trabalhar com elas e para poder trabalhar com os desafios. Como eu sou fonoaudióloga, eu consigo trabalhar com uma pronúncia alterada, né? Porque eu tenho essa capacitação para fazer os exercícios, se for necessário, a questão vocal. E como psicopedagoga, eu consigo trabalhar com esse processo de aprendizagem, porque é uma aprendizagem. É um reaprender, muitas vezes, a se comunicar. Eu lembrei de um caso agora me envolvendo, né? Porque eu trabalhei 5 anos no sul do país. E quando voltei para São Paulo, eu quis entrar no ramo da dublagem, né? E fui fazer testes em estúdios, enfim. Aí o diretor chegou para mim e falou, olha, você tá com sotaque. Aí eu respondi, eu com sotaque, tchê? Mas que barbaridade, claro que não, Vivente, mas é lógico que não. Quer dizer, a gente acaba absorvendo os maneirismos, o gestual, as gírias, né? A maneira de se comunicar daquela região, daquela sociedade, e isso impacta diretamente quando você tem que mudar. Quando você tem que mudar a chave e falar, opa, agora eu tenho que falar diferente. Sim. E é muito difícil, né, Tânia? Muito difícil. Inclusive, eu já atendi pacientes do Sul, que estavam aqui em São Paulo, e assim, há muito tempo, e não perdiam o sotaque. E dependendo da profissão, né, não sei, na rádio hoje em dia como é que é, mas antigamente parece que tinha que ter uma coisa meio... Padrão, né? Padrão. Um sotaque paulistano. Eu não digo nem o sotaque paulistano, porque o sotaque paulistano, aquele popular da Moca, aquela coisa toda, também não é adequado, né? Eu digo uma linguagem mais profissional. Sim. Porque se você pegar, por exemplo, a locução do Rio de Janeiro, né, que são as praças mais aceitáveis na área de comunicação, Rio e São Paulo, o Rio está cheio também de problemas do uso da vocalidade de uma maneira diferenciada daquilo que, em tese, seria normal. O puxar o R, o S, certos maneirismos de língua que atrapalham bastante. Então, é claro que a gente não está sendo bairrista aqui, não estamos defendendo nenhum lugar. Mas tem que se encontrar um equilíbrio, né? Nessa linguagem mais técnica, onde todos possam se sentir impactados por ela, não é? Com certeza. E a questão da transmissão da mensagem é importante. Uns anos atrás, eu não vou lembrar o nome, também não citaria aqui a jornalista, mas tinha uma jornalista bem famosa, de uma emissora bem famosa, e ela tinha um sigmatismo, que é aquele assoprado do S, assim, muito forte. Sibilado? Que a gente chama de sigmatismo, né? Faz aquela fricção exagerada para fazer o S. E aquilo cria um ruído, porque você fica com aquela informação toda hora. Parece um martelinho, assim, né, no seu ouvido. E, às vezes, você perde a sua atenção para a essência daquilo que ela está falando se perde. Às vezes você perde. Você, como ouvinte, às vezes você fica ali prejudicado na sua compreensão por causa desse ruído na comunicação. Ou uma pessoa que ensurdece os fonemas. Então, em vez de ela falar dado, ela fala tato. E aí você fica escutando aquilo, parece que tem um tampão no seu ouvido. Isso incomoda, às vezes, em alguns momentos, e a pessoa pode ter preparado algo fantástico, mas tem esses ruídos na comunicação. Ou uma pessoa que não estrutura as frases bem,
aqueles apoios, né? Né? Então... E assim vai, cada um inventa uma frase de apoio para puxar o pensamento, né? Porque tem um descompasso mesmo entre o tanto que a gente consegue pensar e o que a gente consegue expressar. E numa situação de estresse, por exemplo, de uma palestra, de algo assim, aí que essas coisas aparecem mesmo. Mas eu gosto de dizer que esse encontro que eu faço com as pessoas é para poder trazer autenticidade. Porque a técnica ela é importante, mas uma técnica colada, ela é muito artificial e, no fundo, você precisa passar autenticidade, você precisa passar segurança, seja numa palestra sobre aquilo que você está falando, ou seja para o seu cliente, ou divulgando na internet, que hoje em dia também virou quase que uma obrigação de todo mundo, né? Quem não tá... Eu acho que, assim, a questão técnica, ela tem uma influência muito grande, mas vamos ver essa questão mais interna, né? Quais são os princípios que realmente trazem uma comunicação efetiva, uma comunicação envolvente e que convença, digamos assim. Então, primeiro, eu costumo dizer, né? Você vai se apresentar, você tem que ter conteúdo. Primeiro passo. Porque se você não tiver conteúdo, você pode articular muito bem, você pode ter uma voz linda, mas não vai passar. O objetivo primeiro e maior da comunicação, de qualquer comunicação, é transmitir uma mensagem. Quanto melhor você fizer essa transmissão, mais vai chegar. Só que também depende da outra pessoa, porque não é assim automático. Eu estou pensando aqui, estou falando com você, você vai receber exatamente. E existem algumas situações que acontecem na situação comunicativa, agora ficou meio redundante, né? Alguns elementos que estão presentes na situação comunicativa que vão dando essa resposta. Uma situação comunicativa, ela vai se construindo. Então, a gente está falando aqui, eu estou olhando para você, tenho comunicações aí não verbais que estão acontecendo, enquanto eu estou olhando para você, até para me direcionar, para me dar um feedback sobre aquilo que eu estou falando. Eu estou usando aqui alguns recursos que também não são verbais. Então, tudo isso comunica, a gente aproveitar a comunicação do ambiente, a gente entender a outra pessoa com quem a gente está falando, ter essa empatia cognitiva, de você meio que buscar entender como será que essa pessoa está processando a mensagem, até para poder adequar essa linguagem. De repente eu começo aqui a falar em fonoaudiologuês, né? Se as pessoas não dominarem esse vocabulário, vai ter um ruído aí na mensagem. Nem sempre a fala robusta é uma fala que convence, né? Aliás, vamos trabalhar mais esse tema, porque o que eu vejo na minha percepção pessoal é que hoje em dia, principalmente, as pessoas querem falar, né? Você pega as redes sociais, Instagram, TikTok, etc., e todo mundo quer aparecer, falar alguma coisa, por mais besteira que seja, mas quer falar. Agora, ouvir... Ninguém quer. Ninguém quer saber, de fato, se você está bem ou não, quando você responde a um bom dia, por exemplo. Né? Querem que você apenas responda, tá tudo bem. Ninguém se aprofunda mais com o outro, né? E, ao meu ver, esse talvez seja o principal ruído de um processo de comunicação, o não querer ouvir. Por que isso acontece? Então, a gente vive um momento muito peculiar da história, né? Somos uma geração que passou por tantas mudanças. E agora eu vou falar um pouquinho das neurociências. Sim, né? Claro. Porque isso impacta significativamente, não só a nossa comunicação, mas a nossa saúde mental. Então, todo esse estilo, esse uso excessivo das redes sociais, tudo isso está aumentando a ansiedade, está aumentando muitos problemas, inclusive de isolamento. Porque as pessoas acham que elas estão se relacionando, né? E não dá para ter relações profundas, né? Você pode ter 1000 amigos na internet, mas com quais amigos você está tendo ali uma relação profunda? Uma comunicação olho a olho, porque isso também não dá para ter. Por mais que você está ali numa comunicação com uma câmera, tem algumas coisas que no presencial você tem, diferente, né? Então, toda essa superficialidade, essa rapidez, tudo isso impacta muito a comunicação. A própria forma de escrita, né? As pessoas, quando conversam comigo assim no WhatsApp, elas ficam meio bravas porque eu gosto de colocar vírgula, eu gosto de escrever a palavra inteira. Aliás, a abreviação que a gente mais vê, né, na comunicação online. Palavras assim que você nem identifica, tem que parar para pensar o que acontece. Então, é toda uma sociedade acelerada, essa geração que veio agora tem características muito peculiares.
Então, isso impacta a comunicação, porque a comunicação ela é uma função complexa, cognitiva, inclusive, então todos esses impactos aí estão presentes, né, neurologicamente, então a gente precisa dessa rede neural para se comunicar. E a comunicação, ela depende da cultura, ela depende da sociedade, além das questões individuais, tudo isso está na comunicação, nas palavras que a gente usa, nas gírias que a gente usa, dependendo do lugar, essa entonação, esse sotaque, a gente recebe da cultura. Então, essas mudanças todas que aconteceram, com certeza, estão impactando muito. Mas a questão talvez seja mais profunda quando a gente começa a analisar o núcleo familiar, né? Então, a criança que vai crescendo, se desenvolvendo dentro de um ambiente doméstico que possui suas características de formação, de crenças, de cultura, e a criança vai assimilando isso, vai absorvendo isso. Vai chegar um ponto onde ela vai ser confrontada perante uma sociedade, perante algo maior do que apenas o núcleo familiar, que é o que acontece geralmente quando ela vai para a escola, né? Já muda, porque ela vai ver gente de diferentes culturas, diferentes crenças, diferentes maneiras de se expressar. Há um choque ali. E como os pais devem agir de fato para que essa inserção social de uma criança seja suave, tranquila, facilmente adaptativa, de acordo com o lugar que ela vai estudar, o lugar que ela vai frequentar, né? Há um impacto. Como os pais podem preparar seus filhos para isso? Eu costumo dizer que esse preparo ele vai acontecendo gradualmente. Então, desde antes da criança nascer, você já está se comunicando com ela. E assim vai seguindo no desenvolvimento. O desenvolvimento da criança ele acontece de forma gradual. A própria linguagem, ela não surge, ninguém vai nascer falando, porque cognitivamente não dá para acontecer isso. Precisa de um nível de representação mental para que a criança possa realmente falar com significado. E junto com essa questão da fala, tem toda uma afetividade que vai sendo criada em condições ideais, que nem sempre existem. Vai se criando esse vínculo que a própria criança ela interpreta no início de uma forma muito diferente. Ela vai construindo essa forma de se relacionar e emocionalmente de entender os relacionamentos, as formas de aprender. Então, o papel da família na infância ele é fundamental. Quando eu trabalho com crianças, eu trabalho só com a família junto. Porque não tem como você entender a criança isolada desse núcleo primeiro, onde ela vai receber essas informações das normas, que vão até prepará-la para poder ir para a sociedade, dos valores. E ela vai ter essas oportunidades de sair do egocentrismo, de perceber que existe um outro. E vai ter um apoio, né, em condições ideais, para poder lidar com as primeiras questões dela, que na escola vão se ampliar, porque vão existir outras crianças que tiveram outras educações, que tiveram outras questões, né, falando da questão comunicativa, mas além da comunicação, tem muitas outras questões que estão permeadas aí. Então, a família ela é fundamental. Mesmo no caso dos adolescentes, que eles querem se rebelar, é importante que a família também acompanhe esse momento, entendendo a fase do desenvolvimento, para poder fazer os apoios. Então, na infância, em condições ideais, a gente constrói essa base. Muito conversando com essa criança, apoiando, fazendo com que ela também, à medida do desenvolvimento cognitivo dela, da possibilidade cognitiva, ela vá também trazendo para si o entendimento das questões, elaborando estratégias. Isso é bem na linha da inteligência emocional. E não é muito, quando eu trabalho com as famílias, eu trabalho muito essa questão. Porque a maioria de nós, a gente vem de uma bagagem educativa que não passava por isso, pelo entendimento das emoções, não se podia falar se você estava triste, estava com raiva, é pecado ter raiva, engole o choro. E, na verdade, passar por dentro, entender as emoções é fundamental, não só para nortear a comunicação, mas para poder preparar essa pessoa para essas mudanças todas que acontecem na escola. Eu vou até insistir nessa questão da família, né? Porque eu costumo também observar e acompanhar certos casos que me assustam. Porque a gente vê hoje nos núcleos familiares os pais, entre aspas, porque eu não acredito nisso, mas alegam que não tem tempo, né? E acabam deixando a criança nas mãos de uma babá
uma babá que não tem rosto, uma babá que não tem corpo, uma babá que tem acesso a qualquer coisa que possa, né? Hoje em dia a gente tem um celular que foi criado para se comunicar, né? Ligar para as pessoas, e você faz de tudo nele, menos ligar, né? Menos ligar, tirar foto, WhatsApp, ter de tudo. Mas só que a criança, ela acaba tendo contato com determinadas situações ao qual ela não está preparada para encarar, né? Eu já vi crianças em tenra idade cantando músicas horrorosas com letras de conteúdo explícito e assim achando que aquilo é normal. Só que são crianças, não sabem do que está acontecendo, né? Só que os pais também são ausentes. Então o que a gente está criando no caso? Que ser social será esse? Uma pessoa esponja que vai absorver qualquer tipo de informação, acreditando que aquilo é o valor correto, acreditando que aquilo é o normal, quando não é? Como lidar com isso? A gente está vivendo um tempo, como eu disse agora há pouco, bem desafiador nesse sentido. Porque o acesso às redes sociais, aos aparelhos, smartphones, assim, ficou muito fácil. Quando saiu o primeiro celular, eu tive um daquele tijolão. Era uma dificuldade para a gente conseguir o telefone e tudo. E hoje em dia, muito fácil. E as famílias, elas estão meio perdidas nesse meio educativo. As pressões, não dá para isolar a questão das mudanças históricas. A mulher ir para o mercado de trabalho, assumir, às vezes, cargos de liderança, o tempo cada vez menor. E fica fácil dar um celular ou encher a criança de brinquedos, às vezes, de jogos eletrônicos, e fica com a falsa ilusão de que a criança está protegida dentro de casa, quando, na verdade, ela está exposta a tudo, para o mundo, a tudo. E a gente percebe dificuldades de aprendizagem nas crianças, déficit de atenção, porque o cérebro não é preparado para ficar com tantos estímulos, excesso de informação faz mal, e excesso de informação não é conhecimento, fica muito ali na superfície. Fica uma sobrecarga, vira lixo, aquilo que você não está usando. Sim. E uma sociedade que vai se criando sem reflexão, só passiva, recebendo essas informações. Teve uma época que eu escrevia artigos para um blog de uma fábrica de brinquedos, a Dican. Ainda estão aí online no blog deles, de especialistas. E eu escrevi uma série de artigos, assim, começava na linha do Gerente Minuto. Eu criei a família 10 minutos, porque sempre nas orientações eu ouvia das famílias, eu não tenho tempo. Eu entendo que o tempo é escasso mesmo, mas você tem 10 minutos? Se você não tem, 10 minutos dá para arrumar. E aí, nesses 10 minutos, realmente criar uma interação verdadeira. Não vale 10 minutos assim, cada um no seu celular. É para ficar junto, para olhar no olho, para poder sentir aquilo que está acontecendo, não só para falar, mas realmente estar presente e desenvolver atividades que deem prazer para as duas partes. E aí, se você pensar 10 minutos, nem que você não faça todo dia, sei lá, você faz 3 vezes na semana, conta isso no final de um ano. É muito diferente você trabalhar, nunca olhar para o seu filho e ir com ele para Disney, depois de um ano que você não ficou com ele, nada. Você não vai recuperar esse tempo. Não que não seja maravilhoso ir para Disney, mas assim, em termos de desenvolvimento, você não recupera esse tempo. E tantas coisas que as crianças precisam de orientação, ainda mais hoje em dia com essa questão, esse perigo que é, tanto assim de expor a pedófilos, a todas as coisas, né, pornografia, tudo isso, e a questão do mal que se faz. Hoje em dia, assim, o que é preconizado para a criança começar a usar o celular é quase na adolescência. Então, eu acho que a ruptura, ela é inevitável, né? Eu acho que a gente, devido a esse comportamento permissivo dos pais em deixar os seus filhos sem o olho no olho, faz com que esse processo seja adiantado. Mas eu acho que a ruptura chega principalmente na questão da saída da puberdade para entrar de fato na adolescência, justamente pela observância dos mundos alheios e a necessidade de inclusão nesses mundos, né? É a que a gente chama das famosas tribos. Então, eu me identifiquei com os roqueiros, eu quero ser eu vou ter que me adaptar às regras deles, ao linguajar deles, aos costumes deles. Eu quero ser funkeiro, a mesma coisa. Eu quero
ser um nerd, né? E assim vai, são tantas e tantas tribos, né, que a gente nem sabe mais como identificá-las. Mas o fato é que quando isso acontece, quando há a migração para uma tribo, o adolescente começa a se desvincular da cultura da família e adquirir sua própria cultura. Eu acho que não tem como evitar isso, né? Parte do desenvolvimento, inclusive. Agora, o importante, sei lá, eu falo como pai, perder esse vínculo com o filho, esse elo, né, que unia as partes num pensamento comum, numa atitude comum, porque isso vai se perder. O que acontece? Os pais acabam ficando para trás ou tem como tentar driblar essa situação? Eu não digo se o filho quer ser roqueiro, o pai vai ser roqueiro também. Acho que é um exagero, mas tentar compreender esse novo universo do filho e não se desassociar dele, né? Buscar essa integração, custe o que custar. O que você acha? Então, como eu disse antes, tudo é construído. Essas questões da adolescência que a gente está falando, se você teve um relacionamento, você foi construindo com seu filho, você já plantou ali coisas importantes. Só que o adolescente é um momento muito desafiador para os pais, porque faz parte, uma das tarefas emocionais da adolescência é se individuar. Então, ele precisa se entender como um indivíduo separado da família. E tem uma música do Traje a Rigor que fala muito sobre isso, né? Que é o Rebelde Sem Causa. Que ele fala, como é que os pais são tão bons, como é que ele vai crescer sem ter com quem se rebelar? Então, é uma fase que, às vezes, assim, eles precisam brigar, às vezes não tem nem nada. E eles precisam concretizar ali, precisam criar essa condição para eles mesmos, para ajudar eles a saírem um pouco desse núcleo familiar. E é muito interessante porque eles querem ser indivíduos, mas eles buscam as tribos. Então, você vê, eles são todos iguaizinhos, né? Corta o cabelo igual, usa a mesma roupa, mesmo tênis. Então, é uma tentativa de se individuar, mas assim, né? Não construir disso. E os pais, assim, eu costumo dizer assim, quando você tem filho, né, para a mãe, no caso, assim, você já começa a ser mãe ali antes do filho vir para o mundo. Isso sempre continua. Só que entender qual é a forma, porque não dá para você tratar um adulto, um adolescente, como você trata uma criança pequena. E é um trabalhar em si. Os pais precisam muito fazer esse trabalho, inclusive para poderem trabalhar com as emoções, de irem mudando as fases. Porque tem umas saudades, às vezes, que a gente tem, né? Daquela criança fofinha que ficava sempre junto. E que depois agora virou adolescente, que nem quer mais ficar junto, que quer sair, que fica viajando. Então, é esse entendimento. Primeiro, se colocar à disposição, né? Se você criou esse bom relacionamento, sempre dizer que a porta está aberta, trabalhar nessa linha da inteligência emocional, construir essa comunicação emocional. Porque ele vai sentir isso. Né? Então, ter esta porta aberta para que se possa falar e que exista uma escuta empática, né? Que a gente começou a falar de escuta. Entendo. Coisa mais complicada, né? Desafiadora para todos nós é ter uma escuta empática. A empatia, ela tá ligada intrinsecamente à inteligência emocional, né? Sim, muito. E essa questão da escuta, o Rubem Alves, você deve conhecer. Sim, né? claro. Ele falava muito da escutatória, que todo mundo fala da oratória, mas que pouca gente fala da escutatória. E é muito real, porque, inclusive em termos de comunicação, como é que você vai ter um diálogo se você não está ali presente, escutando realmente o que aquela pessoa está falando? E o que a gente costuma fazer, principalmente se a gente estiver num nível de autoridade, né, tipo pai, filho, professor, aluno, muitas vezes, você fala de cima para baixo. E quando você tem, às vezes, um objetivo educativo, você quer passar as coisas, às vezes, assim, com a melhor das intenções, mas vira uma comunicação unilateral. E aí você nem escuta aquilo que a criança está trazendo. Um exemplo, vamos supor que seu filho chegue e fale que ele apanhou de alguém na escola. Alguns tipos de pais, você vai lá e bate nele de volta. Quer dizer, você já vai para a solução que você pensou. Na linha da inteligência emocional, a gente trabalha todas as etapas. Primeiro, entendendo que ali tem uma situação de aprendizagem conjunta, de como lidar com uma situação desafiadora emocionalmente. Uma situação de aprender sobre as emoções, num primeiro momento. E aí, o segundo passo é você escutar com empatia. Que não é você escutar já pensando no que você vai falar, mas realmente para entender o que aquela criança está
sentindo ali, porque às vezes o que dói mais seria bater no amigo, porque era um amigo que bateu nele. E você vai lá e fala, não, bate no seu amigo, sem considerar aquelas emoções da criança e sem que ela entre em contato para que ela aprenda a lidar com as próprias emoções e que ela vá aprendendo a lidar com as situações de desafio. Tem um outro aspecto também que eu acredito que seja muito importante, porque quando a gente fala de aceitação e todos os desafios que isso se coloca, se projeta na vida, né, de um adolescente, de uma criança, enfim, há um outro ponto que eu acho que é negligenciado pelas famílias e que faz uma diferença eterna, digamos assim, na vida do indivíduo, que é as perguntas filosóficas individuais da vida. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Esse desconhecimento de si mesmo faz com que haja uma má formação dessa pessoa, onde ela tenta se encaixar em algo, só que ela não sabe quem ela é. Ela acaba sendo aquilo que os grupos querem que ela seja e ela se perde no meio do caminho. Como resgatar isso? Eu diria que essa é uma questão que não está só nos adolescentes. Tem muitas pessoas adultas, todas essas mudanças sociais. E é interessante que hoje, em termos de saúde mesmo, se fala da questão espiritual. Então, se você pegar a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, o que seria a saúde? Não seria só ausência de doença. Seria um equilíbrio em vários fatores. Na parte física, na parte psicológica, na parte mental e espiritual. Então, já se considera essa necessidade dessas conexões. Espiritual não é religião, tá? Não importa, mas esta busca pelo propósito, o que eu estou fazendo aqui, essa questão menos egoísta, de eu vou fazer só por mim, que a gente está no mundo com outras pessoas. A gente está aqui não só por nós, mas pelo coletivo. E se a gente olhar a sociedade hoje em dia, esses exemplos que a gente está tendo horrorosos aí de vários países, né, que estão acontecendo no momento, isso não está acontecendo de jeito nenhum. E é muito complicado em termos de comunicação mesmo. Às vezes as referências, né, os modelos que as pessoas às vezes têm em alta conta, são péssimos nesse sentido. Qual é o propósito de tanta guerra, de a pessoa fazer... Né? É muito desafiador. Então, tudo isso está no nosso pacote como educadores. A relativização, digamos assim. Acho que é a palavra correta. Quando nós relativizamos tudo, buscando uma aceitação geral, e aí não estamos falando de idade, estamos falando de um conceito que está desde o pequeno até os pais. Ou seja, eu acabo adotando conluio com algo que moralmente é errado. Então, por exemplo, é errado roubar. Não roubarás. Está no Novo Testamento. Aí estamos falando em termos de uma crença, mas está no Novo Testamento. Aí você relativiza isso. E você chega até para a criança e diz, você não pode roubar. Só que você não dá crédito à fonte. Você não diz, quem disse isso foi Deus. Ele é a fonte. Você suprime isso e relativiza. Que ser que você está formando? Pois é. E às vezes você fala para a criança fazer uma coisa e você está fazendo o contrário, né? Que isso também é muito comum. O exemplo arrasta, então, né? Ela vai lá no hotel, pega lá uma coisinha do hotel, né? Então, assim, você fala para a criança não roubar e o que você está fazendo? Então, é muito isso. É a questão do exemplo. Principalmente se a criança for pequena e sempre. A gente, como adultos... O que você confia mais no que a pessoa está falando, naquilo que ela está mostrando na vida dela. E é muito importante que a gente tenha essas conexões. E isso também, tudo é preparado na infância. A infância tem um impacto enorme, inclusive na formação do cérebro, estrutura física. Coisas que acontecem na infância, traumas, dão problemas na vida adulta. E hoje em dia se sabe que assim é celular, é neuronal, assim, é físico. Vou pegar um pouquinho mais nessa fase, porque eu acredito que a raiz da maioria dos males da sociedade está ali, em casa, quando você, né, aprende a ser o que você se tornou, digamos assim. Digamos assim, já falei 3 vezes, então tem que mudar essa frase de apoio. Mas o fato é que, antigamente, a geração da minha mãe, do meu pai, eles me contavam, né?
que, por exemplo, a família recebia uma visita, então os adultos sentavam à mesa primeiro, comiam, e as crianças esperavam a vez. E não podia abrir a boca. Se abrisse a boca, o pai só olhava de soslaio, né? E o filho já sabia que ia apanhar depois. Ia passar na chinelada, na cinta, o que fosse, né? De acordo com cada família. Mas havia um rigoroso, digamos, código de disciplina para as transgressões dos pequenos. E conforme o tempo foi passando, isso foi relativizando-se ao ponto que hoje você leva um filho no mercado e ele quer uma bala e você não vai comprar, ele te chuta, ele te xinga, ele cospe na sua cara e você diz, ai filhinho, não pode fazer isso. Eu falo porque eu já vi isso acontecendo. Ou seja, dois extremos. De um lado, uma rígida disciplina que poderia inclusive acabar em uma disciplina física. Do outro, uma permissividade geral. Inclusive há leis que falam, né, que se o pai encostar no filho pode perder inclusive o pátrio poder. Quer dizer, os extremos, ao meu ver, não resolvem nada. Mas o fato é que hoje quem manda em casa é o filho e não os pais. Sim, sem ter. E aí? Isso é muito da minha prática quando eu trabalho com criança. Por isso que eu falei que eu não trabalho sem a família. Aliás, eu vejo a família primeiro, antes de ver a criança, para entender já um pouco a partir deles. Primeiro que a criança, quando ela assume esse papel, ela está totalmente fora do papel que ela deveria estar. Cognitivamente, emocionalmente, ela não tem a menor condição de fazer isso. E tem vários problemas que surgem. E é muito das minhas orientações, assim, poder falar para os pais, né? Porque tem criança que, às vezes, na época da televisão, por exemplo, né? Que tomava conta da televisão, todo mundo só assistia aquilo que ela queria, essas coisas de shopping. Então, a criança vira, assim, um terror da família, ninguém mais consegue sair com ela, vira uma coisa horrorosa. E, cognitivamente, muitas vezes, se mantém, tem uma fase do desenvolvimento que é normal. A criança, ela é egocêntrica. O que é egocêntrica? Não é egoísta. Ela vê o mundo a partir dela própria. Só que esse tipo de estímulo acaba prolongando esse egocentrismo. Então, muitas vezes chega para mim dificuldade de aprendizagem escolar, dificuldade de aquisição da linguagem. Porque, para e pensa, se o mundo gira ao meu redor, para que eu tenho que falar igual todo mundo fala? Para que eu tenho que aprender a escrever? Se isso não tem nada a ver com aquilo que eu quero. Se isso não é a forma como eu me comunico. Então, isso tem um impacto enorme. E emocionalmente também, porque ela não se sente segura, porque se ela pode fazer tudo, quem é que vai conter? Quem é que vai dar segurança para essa criança? Então, é muito complicado isso. E os pais vivem essa transição que a gente está falando no mundo. É uma transição, porque a maioria das nossas gerações, né, até os mais novos, vieram de uma educação muito rígida, que eles buscam transformar. Só que assim, parece que joga tudo fora daquilo e começa a experimentar certas coisas, né? A psicologia tóxica, né? Que mal entendida, que fala que tem que permitir tudo, que não é nada disso que é na verdade, e acaba virando uma coisa muito solta, perde a mão e não tem um entendimento do que isso significa para a criança. Então, a criança precisa entender quais são os limites, limite, né? Até para a própria segurança, porque depois vira um adolescente que se joga por aí porque não aprendeu o que tem que fazer. Então, é perigo de vida isso. E você está plantando desde a infância. E a criança precisa lidar com esses limites até emocionalmente. Tudo que a gente faz em desenvolvimento da criança, que nós passamos por isso, é limite, porque quando você nasce, você come a hora que você quer, faz xixi a hora que você quer, na fralda todo mundo troca. Depois você já tem que adequar os horários de alimentação, já tem que ir lidando com esse controle do desejo, essa limitação. E quando... Bom, já falamos da criança, do pré-adolescente, do adolescente, enfim, mas chega a hora que o serzinho começa a entender que ele tem que buscar aquilo que ele precisa da vida, o seu sustento, seu desenvolvimento. Eu queria entender, dentro do seu trabalho, quais são os maiores problemas e desafios que você encontra pela frente quando um jovem em começo de carreira
busca o seu atendimento para tentar um up, alguma coisa a mais que consiga tirar ele daquele buraco que ele está, né, daquela caverna, e ingressar no mercado de trabalho, que é desafiador, diferente muitas vezes dos costumes que ele adquiriu. Uhum. Como é que você lida com isso? Quais são os principais problemas que você enfrenta? Então, assim, nesta fase especificamente, eu não tive muitas pessoas que me procuraram. Normalmente é um pouco antes, um pouco depois. Certo. Mas, assim, especificamente, alguns adolescentes que eu atendi, que tinham essas questões que a gente acabou de falar. Muitas vezes existe uma ansiedade fora do lugar. Às vezes a família está super ansiosa e esse adolescente não está nem aí. Então, o pai está desesperado que o filho não arruma estágio. Ele está muito de boa. Então, por isso que a família ela sempre está participando, porque às vezes a ansiedade tem que ser colocada no lugar certo. Em outras vezes é ansiedade demais. Ansiedade eu costumo dizer assim que precisa ser na pitada ideal, como aquele doce que você tem que, se você mexe de menos, ele não fica no ponto, se você deixa passar, desanda. Uhum. Porque se você não tem ansiedade, a gente fala da ansiedade muito, do lado ruim, do excesso de ansiedade. Mas se você não tiver ansiedade, você não faz nada na vida, você não levanta de manhã, você não vai em busca dos objetivos. E muitas vezes essa pessoa que não está conseguindo se colocar, ela tem essas questões aí passadas ou até presentes, porque a adolescência hoje em dia, né, foi super prolongada, eles não querem sair de casa, porque a gente dá tudo. É isso que eu ia perguntar agora para você. A gente dá tudo para eles, né? Tem até filme por aí, né, para botar o filho para fora de casa. Então, essa questão, eu acho que é até um problema de maior abrangência, não apenas do núcleo familiar, porque era muito comum, tempos atrás, o adolescente começar a trabalhar com 14, 15 anos, até antes, né? Muitos pequenos iam trabalhar de engraxate, trabalhava como ajudante no comércio, pequenos biscates, enfim, né? E que, inclusive, pelo andar da carruagem, agora há leis que proíbem isso. Uhum. Hoje você não pode trabalhar antes dos 16 anos, né? Agora é o tal do jovem aprendiz. Enfim, os jovens estão saindo, se é que saem de casa, mas muito tarde, né? Ao contrário, por exemplo, da sociedade americana, onde se trabalha de uma maneira completamente diferente, onde o dever dos pais com os filhos vai até o ingresso na faculdade. Lá, ele entrou na faculdade, ele saindo de lá, ele vai ter que se virar e não tem mais papai nem mamãe para acolher. Aqui não. Aqui, filho com 20, 30, outros com 40 anos, né? Ficam em casa e não conseguem voar para a vida. Não conseguem constituir uma família, não conseguem, sabe, sair da asa do pai e da mãe. O que você acha disso? Como você encara uma situação? É uma situação patológica ou apenas comportamental? É difícil dizer assim, sem ter um caso específico, né? Mas é toda uma cultura diferente e é todo esse processo que os pais estão vivendo de forma diferente. Então, o que eu vejo muito, principalmente nos atendimentos clínicos, é nos pais que têm este amor, às vezes, que é traduzido não só em dar muito brinquedo, mas de dar muita condição e de tentar proteger mesmo essa pessoa e dar tudo. Mas seria amor ou não seria medo? Porque, por exemplo, o amor é uma frase chavão, mas diz que o amor liberta. Sim, então, se você, por exemplo, é um passarinho, você alimenta seu filhote, mas instintivamente você sabe que ele chegou no momento de voar. E você, muitas vezes, sendo um passarinho, você empurra o filhote, sabendo que ele pode cair até morrer. Mas é o momento dele, ele tem que aprender a voar. Sim. A forceps, se for o caso, né? Quando a gente evita isso, poda isso, quer proteger, não é medo ao invés de amor? A gente precisava ser mais passarinho, né? A gente começou a pensar, a gente, né, costuma falar que o ser humano é o mais evoluído da espécie, mas a gente precisa olhar mesmo para essas coisas, não que a gente vai virar passarinho, mas esses, assim, ser pai e mãe, quando a gente é pai ou mãe, a gente não deixa de viver os nossos processos. Então tem muita emoção envolvida, tanto que tem a síndrome do ninho vazio, quando o filho sai. Então é todo um trabalho que esse pai, essa mãe precisa fazer em si para permitir que esses momentos que são naturais aconteçam.
E isso a gente está falando em condições ideais, porque o ideal é muito raro de acontecer. O que existe, muitas vezes, são pessoas que têm mais consciência, procuram aplicar um pouco mais isso com a sua dor, lidando com os seus processos. Porque do mesmo jeito que quando nasce um filho, e quando é um filho biológico, vou falar o biológico porque tem várias mudanças que acontecem já no corpo da mulher para prepará-la, né, para poder receber esse ser que é tão dependente, que precisa da atenção total. Então tem todo um sistema aí que acontece no físico. Então já existe uma preparação ali daquela mãe e daquele pai, de outra forma, e isso vai acompanhando a criança. No momento em que vai sair, é outro trabalho que precisa ser feito. Essa pessoa precisa entender muito de si para ver se ela não está segurando, para ver se ela, de preferência, pode facilitar esse processo. Então tem muita coisa misturada, assim, não dá para a gente falar de uma coisa só. Assim, o ser humano é super complexo e as relações, mais ainda, porque imagina uma complexidade em um. Uma família é um monte de complexidade aí, né? Até porque antigamente era comum um jovem sair de casa para casar, né? Então tinha o namoro, aí a fase do noivado e o casamento. Então ele saía de um lado para entrar em outro. Hoje... Os próprios relacionamentos estão muito... Às vezes é até difícil da gente entender as definições, né? Esses nomes que eles dão para os relacionamentos e o funcionamento mesmo. Então é todo um vocabulário Hoje novo. Tá namorando, começou a namorar hoje, pai. Ó, tô namorando menina hoje, amanhã já tá trazendo para dormir em casa. Tipo isso. E tem a coisa do ficar que eu não consigo entender muito bem, porque aí fica sem compromisso, mas aí se um quer ter compromisso. É uma coisa complicada. Agora vamos pular um pouquinho de geração. Sim. Vamos falar um pouquinho da nossa geração. Sim. Que muitos chamam da geração X, né? Geração X é aquela que nasceu antes dos anos 2000, até a década de 80, a década de 90, né? Eu já sou boomer. Então, o que a gente vê é que nós somos uma geração muito peculiar, diferente de todas as demais, e que por causa disso acabamos sofrendo muito, porque a palavra que poderia definir a nossa geração é adaptabilidade. Porque nós crescemos no mundo completamente digital, analógico, totalmente analógico. A gente via coisas como hoje, como o celular, por exemplo, né? Era coisa de ficção científica. A gente até dava risada achando que isso era besteira, né? Hoje é uma coisa mais comum possível. Agora, a gente não se preparou para isso. Nossa geração cresceu aprendendo que o homem vai trabalhar de office boy, a menina vai aprender datilografia, vai entrar no escritório como uma recepcionista e com o andar do tempo vai subindo de cargo até virar um diretor, uma diretora, enfim, né? Era isso que era vendido para a gente, essa carreira, né, no mundo corporativo. E isso ruiu, não existe mais. Esse mundo, né, visionário que nos foi colocado evaporou-se de uma forma absurdamente rápida, né? Eu lembro que quando no Brasil a gente recebeu o Windows 95, foi por volta de 1994, 95, por ali, que eu tive o primeiro contato, era uma coisa até assustadora, e a coisa foi indo, e a gente foi mergulhando nisso, e hoje nós vivemos num mundo completamente digital. Algumas profissões ainda são mecanicistas, né? Como, por exemplo, marceneiro, um encanador, um eletricista, embora haja componentes tecnológicos. Mas é um trabalho braçal, manual. Mas, no geral, é uma sociedade digital. E a gente foi obrigado a se adaptar a essa situação. E dentro desse processo, muitos ficaram perdidos, sem ter um mentor, sem ter alguém que orientasse o caminho até chegar num ponto onde fosse recolocado no mercado de trabalho. Até porque a profissão hoje, carteira assinada, praticamente acabou, né? Você é contratado por projeto, é contratado por uma determinada especificidade que você tenha, mas carteira assinada é para poucos. Como a nossa geração, que ainda tem chão para caminhar, tem gás, tem energia, como ela pode sobreviver
nesse mundo tão diferente daquele que foi nos colocado. Sim, eu acho que a nossa geração e todas as outras, porque você estava falando, eu estava me lembrando, né? Existe um termo, eu não vou saber todas as letras, já ouviu falar de VUCA, que é um mundo volátil, está tudo se transformando, até em negócios, por exemplo, o pessoal fazia o plano de negócio, já não é mais o plano de negócio, porque está tudo mudando, você tem que trocar o pneu com o carro andando, é uma loucura. Com a IA, então? E a IA chegou para ficar, então tem muitos empregos desses aí, mais braçais, principalmente na indústria, assim, já não tem mais. Linha de produção já é robô. E a inteligência artificial é assustador, o tipo de coisa que está acontecendo, até porque não tem uma legislação ainda muito clara. Mas não dá para a gente negar. Então, é entender os benefícios disso, usar o que tem de bom e tentar barrar a parte não boa. Na questão de inserção no mercado de trabalho, assim, tem muitas modificações que estão acontecendo mesmo, muitos empregos não vão existir mais, e isso é um problema, porque, inclusive, assim, liberar a IA desse jeito, sem pensar nas pessoas, porque até para pagar a IA vai ter que ter alguém que está trabalhando. Exato. Não pode ser só o robô, só a inteligência artificial. Então, tem tudo isso. E o jovem mesmo que está se inserindo no mercado de trabalho, eu mesma, quando eu terminei a faculdade, eu fiz 3 estágios não obrigatórios, eu saí com 3 empregos. E hoje em dia vejo meus filhos, assim, é uma outra condição, os empregos, assim, é diferente a forma. Antes você estudava, você conseguia com o seu esforço muitas coisas, hoje em dia não. As próprias aspirações, né, você quer ser um médico, um engenheiro, hoje em dia você quer ser influencer. É verdade. Quando você falou do negócio de estudo, antigamente o que se trabalhava muito é chegar, fazer a sua faculdade e uma pós. Sim. Né? Aí você está feito na vida. Alguns iam fazer um mestrado, aí surgiu o MBA e, por fim, o doutorado, né? É uma coisa que era para uma camada seleta, digamos assim. Mas até o pós estava tudo certo. E a gente vê que hoje não. Hoje você tem que estudar continuamente, e independe do diploma, da titulação, você tem que ter o conhecimento de fato. E não né? basta. E não basta, porque é verdade. Se tiver alguém que tem menos conhecimento que você e for melhor no marketing, às vezes você não adianta nada. Então, você tem que ter, mas não basta. As pessoas estão tendo que ter curso de empreendedorismo em todos os lugares, porque... Você começou a também emergir na área do marketing, não é isso? Sim. Como é que foi esse processo? Muito nessa linha da comunicação. E o meu trabalho com o marketing é mais com a pessoa que se comunica. Diferente do trabalho de marketing das agências e tudo mais. Inclusive, assim, tem algumas parcerias com algumas pessoas do marketing, mas é para trabalhar com as pessoas para que elas possam fazer uso de todas as técnicas e outras coisas mais. Principalmente a questão do marketing pessoal, né? Sim. Porque você hoje não basta ser bom. Você tem que mostrar que é bom, você tem que saber se vender. Eu costumo falar que eu também estou me formando agora em RH, né? É uma profissão nova porque a gente vê que esse mundo exige outras adaptabilidades e eu também tenho sede por aprender, então fui atrás. E uma das questões, quando a gente analisa currículo, e eu sou favorável a isso, embora que muitos não sejam, para mim, currículo é uma peça de vendas. Você está se vendendo. Então, ao contrário que muitos de RH dizem, o profissional que vai mostrar um currículo para a empresa, ele tem que se mostrar da melhor maneira possível. Não é fantasiar, mas é mostrar aquilo que ele tem de forte, de bom. Então, por exemplo, se ele tem como forte dele a sua experiência profissional, ela até tem que estar em primeiro plano. Se a experiência de formação acadêmica dele é fraca, vai ficar lá para trás. Ele tem que colocar em evidência aquilo que pode alavancar um emprego para ele, né? E o que a gente vê é que as pessoas não sabem nem confeccionar um currículo. Não conseguem se vender. Isso é muito da linguagem mesmo, né? De você entender a comunicação de forma estratégica. Por exemplo, isso que você falou, o que eu coloco primeiro? E de entender a outra pessoa, né? Se colocar no lugar da outra pessoa que está vendo, buscar até essa empatia cognitiva. E muitas vezes as pessoas não têm isso, não param para pensar que comunicação envolve a outra pessoa. E não só o que está escrito ali, mas a aparência desse currículo. Vamos supor que é um designer, ele precisa fazer um
tem que chamar atenção. Design, né? no currículo, porque antes de vê-lo, o currículo vai na frente. Então, esse entendimento da comunicação de forma geral. A roupa que usa, as expressões faciais, as expressões gestuais, tudo isso é comunicação. As pessoas não entendem que tudo aquilo que envolve o processo, né, de colocação no mercado de trabalho, ele tem que ser muito bem pensado. Sim. Ele não pode ser uma coisa aleatória. Vou levar um currículo para uma empresa, deixar lá, preencher uma ficha. Isso já era. Você, antes de chegar numa empresa, você tem que estudar essa empresa, conhecer certas peculiaridades dessa empresa, a filosofia de trabalho, o histórico dela durante os anos. Você tem que conhecer. Até chegar ao ponto de você ter um currículo personalizado. Sim, para garantir sua chance, né? Para melhorar Você não vai fazer um currículo, tirar 20 cópias e sair distribuindo por aí. Sim. Você vai fazer um currículo de acordo com o perfil de cada empresa. Com certeza, o perfil da vaga, né? Você vai ajustar. É uma leitura, né? A gente está falando de comunicação também. Uma leitura que não é só das palavras. A gente costuma falar em psicopedagogia, né? A gente escuta não é só com o ouvido, a gente enxerga não é só com o olho, tem muita coisa aí que está envolvida. E eu trabalhei em seleção também um pouco, porque eu trabalhei numa empresa por 7 anos, na parte de comunicação, e eu montei a seleção nessa parte de comunicação. Uhum. E algumas vezes eu entrevistei os candidatos, né? E sempre tinha alguma pergunta, como é que você conheceu a gente, o que você sabe da empresa? E muitos não tinham feito a lição de casa. Só viu uma vaga, né? Só vai ali. Então você já começa a ver um pouco do perfil daquela pessoa. Só aí já é fato para eliminar isso aqui. Porque assim, qual é o interesse disso? Agora tem uma coisa geracional também, né? Essa geração é uma geração muito diferente da nossa geração quando ia em busca dos empregos. E essa é uma dificuldade muito grande nas empresas. De repente, uma pessoa super qualificada, fez intercâmbio no exterior, aí começa a trabalhar, fica na balada até as 3 da manhã, chega no trabalho atrasado, e aí a empresa vai comunicar, não está nem aí. E é muito comum hoje em dia determinadas empresas vasculharem a vida social do indivíduo, Sim. né? Então vão lá stalkear Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, para ver se aquilo que ele falou na entrevista é coerente com a vida que ele leva, não é isso? Muitas vezes não é. E a pessoa também deixa a rede social toda na ingenuidade, né? Muita coisa. Aí que tá. Você tem que saber se vender, mas tem também entender que essa venda não é apenas digamos, na ponta da flecha. Sim. É no caminhar, você tem que construir uma imagem. Com certeza. E isso é difícil, né? E também tem um outro lado do candidato que também hoje em dia ele pode meio que escolher essa empresa. Se está alinhada com aquilo que ele gostaria. E alguns fazem isso já, que é positivo, porque às vezes é um funcionário que vai dar problema ali dentro da empresa. Ou ele vai ficar muito insatisfeito. Então, quando tem a oportunidade de escolher, tem esse movimento também. Mas são pessoas que já fazem uma leitura, já fazem uma pesquisa, já tem um diferencial ali. Tem que ser inteligente, tem que ser criativo e esperto. E tem que estar ativo no processo. Aliás, eu vou dar uma dica para você, porque eu acho que vai ser um nicho fantástico para se trabalhar, e aqueles profissionais que estiverem realmente imbuídos disso, além de ganhar dinheiro com essa situação, vão poder colaborar com uma situação que, ao meu ver, é muito negligenciada aqui no Brasil. A gente vê, a cada dia que passa, o envelhecimento da população brasileira com determinada qualidade de vida. Então não é apenas o prolongamento dos anos, mas é aquele idoso que não se conforma mais em ganhar sua aposentadoria, ficar sentado dentro de casa esperando o tempo passar. Esse idoso quer passear, esse idoso quer se divertir, quer ter seu núcleo de amigos, quer estudar, quer trabalhar. A gente vê no mercado de trabalho hoje muitas empresas deixando de lado gente com 30 anos de idade. Quanto mais alguém que já passou dos 50, dos 60, só que em termos intelectuais, as pessoas que passaram dessa faixa etária já têm um nível de maturidade e conhecimento enormes. Isso não pode ser negligenciado. Aí eu lanço essa ideia. Vamos investir em fazer com que esses talentos da terceira idade
tenham acompanhamento, tenham pessoas que cuidem do desenvolvimento deles. Aqueles que querem trabalhar, aqueles que querem estudar, que querem passear, que eles tenham toda uma rede de apoio para que isso não fique sendo impeditivo, porque tem muita dificuldade nisso hoje em dia, né? E essas são fases da vida, na verdade. O envelhecimento, a aposentadoria é uma crise também na vida de uma pessoa, né? De repente está trabalhando, tem toda uma vida social, às vezes, atrelada àquele trabalho, tem uma condição financeira, corta. Tem muito adoecimento por causa disso também. E é um desperdício em termos profissionais, porque é uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimentos, e essa questão do etarismo, esse preconceito que muitas vezes acontece, essa mentalidade das empresas acaba colocando muita gente de escanteio. Algumas pessoas começam a trabalhar mais na parte de mentorias, consultorias, para tentar usar um pouco dessa experiência, mas em termos empresariais é bem complicado. É triste, porque a gente não vê ações que realmente fazem essa rede de apoio crescer e sejam uma referência, né, para quem chegou nessa etapa da vida. Muitos se escoram nos amigos, né, criam grupos. Tem algumas prefeituras que trabalham com grupos de idosos, né, tem muitas atividades, mas eu acho que ainda não é o suficiente, né? Uma das aulas que eu tive na pós de neurociências foi com o Kalash, né, que ele é uma pessoa que cuida dessa parte, né? E ele fala de uma sociedade que seja boa para todos. Exato. Porque se for bom para o idoso, por exemplo, os ônibus, o degrau do ônibus, por exemplo, muito alto. Eu nem sabia disso, mas ele falou que o chassi que é feito o ônibus é o mesmo de caminhão. Imagina uma pessoa com dificuldade, né, da própria idade mesmo, vai ficando mais difícil. E as pessoas não conseguem subir no ônibus. Então, quando se pensa em geral, então se pensar no idoso, vai pensar em todo mundo. Adaptabilidade, respeito. E é uma cultura, né? Se a gente pegar o Japão, por exemplo, outros países têm um respeito maior pelas pessoas mais sábias. Né? Várias culturas são sábios. Deveríamos agir por igual, né? Agora, Tânia, você hoje, o seu atendimento está focado mais em qual grupo? Então, eu tenho os atendimentos clínicos, que normalmente as pessoas me procuram por uma dificuldade, alguma coisa que normalmente eu preciso reabilitar. Seja na parte da fonoaudiologia, da psicopedagogia, que na verdade é uma terapia do desenvolvimento, eu costumo falar, porque o meu olhar é sempre assim, não importa se é uma questão comunicativa, eu vou avaliar o todo, porque na verdade não é o sintoma. É como você vai no médico com uma dor de cabeça, tem uma linha de médicos que te dá um analgésico, e a outra que vai pesquisar. E eu sou dessa segunda linha porque eu consigo entender o desenvolvimento psicomotor, psicopedagógico, fonoaudiológico e agora neurocientífico. Certo. Então, essa linha da reabilitação. E chegam alguns adultos também com dificuldades de aprendizagem que lá na hora de defender a tese não tem aquele pensamento abstrato que a gente precisa trabalhar. Algumas questões comunicativas mesmo. Eu cheguei a atender uma psicóloga uma vez que tinha parado no último ano porque ela tinha uma gagueira, assim, imensa. Ela não conseguia falar no interfone. Ela vinha com alguém para poder falar no interfone por ela, para ela vir para o atendimento. E ela tinha parado de terror, assim, de apresentar o TCC. E aí eu consegui trabalhar com ela naquele ano. Ela não só apresentou o TCC, mas terminou a apresentação, ela pegou o microfone ainda para complementar. Eu falei, que sucesso! Você está melhor que eu. Então, isso me gratifica muito, assim, saber que eu posso ter essa oportunidade de estar junto com essa pessoa nesse momento. E é uma psicóloga hoje super bem sucedida. Olha e só. ela estava travada por uma questão de comunicação. E se uma empresa quiser entrar em contato com você para trabalhar com grupos de funcionários? Isso, Por exemplo, 4, 5 de uma vez, você consegue fazer esse atendimento? Também. Inclusive, eu estava trabalhando numa empresa em paralelo com a clínica até março desse ano. Nessa parte da comunicação, trabalhei muito com as mentorias. E isso é um trabalho que eu faço também. As consultorias e as mentorias com empresários que têm, de repente, uma comunicação que não está chegando no cliente. E não é por uma dificuldade. É esse entendimento de si como comunicador, esse entendimento do outro, do processo comunicativo, então individualmente e também empresarial. Poxa, muito interessante, porque fica a dica aí para você que está assistindo a gente. Esse trabalho é um trabalho, claro, de tijolinho, né? Porque não é de um dia para outro que você vai mudar, assim, da água para o vinho, um processo todo interno, né? De uma pessoa que envolve comportamento e até a própria personalidade.
Porém, é um trabalho que gera frutos, que gera resultados. Então, se você começar a construir esse entendimento de que você precisa sempre contar com seu grupo de colaboradores treinados, né, desenvolvidos de uma maneira com que eles aprimorem sua comunicação, sua maneira de pensar, de agir, de ser, enfim, tá aí um caminho que eu acho que é fantástico e a Tânia está preparada aí para te atender. Depois aí a gente coloca direitinho aqui o telefone, o e-mail é esse mesmo que você colocou, né, Tânia? Porque... Tânia Belofono. Belofono. Gmail.com. Ok. Tem o Instagram, que às vezes é mais popular, né? Ok. Depois eu pego o Instagram e já coloco aqui na tela também para vocês, para entrar em contato com a Tânia Bello. Tânia, que prazer receber você aqui. E eu queria que você deixasse, então, uma mensagem final, né, para os espectadores aqui do Tecendo Negócios. Prazer estar aqui, conversando com você, conversa muito gostosa, flui muito bem, uma comunicação muito boa, eu avalio. A mensagem que eu gosto de deixar é até na linha do Fernando Pessoa, né? Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. E tem muito a ver com o meu trabalho, é encontrar este ser, esta essência comunicativa, para que ela possa se expressar. Não de mais e não de menos, mas o necessário para poder trazer autenticidade, segurança. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios,